CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, aqui com a gente nesse início de semana para tomar um cafezinho. Bom dia. Não sei. Muito bom dia, Sandra. Muito bom dia, Felipe Pereira. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Inclusive, até tomar café tá difícil, né, gente? Vamos ser sinceros. Então. Exatamente, Bruno. E aí, na sexta-feira, o nosso ouvinte, ele mandou aqui pra gente falando que nós vamos ter que mudar o nome do nosso quadro. Peraí, que eu acho que eu tenho. Deixa eu caçar o áudio aqui, a gente tem. Exatamente por causa do preço do café. E a gente trouxe isso como tema hoje de discussão, inclusive, mais cedo aqui no CBN Campinas, tentando entender junto com os especialistas essa alta no preço do café, né, que é um item da cesta básica, mas de outros alimentos também, da carne, o leite, teve um aumento significativo no ano passado, aí teve uma pequena redução em janeiro, mas como o nosso salário, né, não está conseguindo acompanhar esses aumentos no mercado, né, e para alimentos básicos mesmo, e também entendendo com a política o que pode ser feito, né? E nada é a curto prazo, infelizmente, mesmo com ajudas para os pequenos produtores ou grandes, liberação de crédito para taxas de juros e tudo mais, é difícil. Mas eu queria trazer um pouquinho da análise até diante da repercussão ainda da semana passada da fala do presidente, né? Em relação a não comprar alguns produtos. Mas vamos ouvir o ouvinte? O Timóteo. Se continuar assim, vocês vão ter que mudar o nome do programa, vai ser Chá com Política. Tá meio quilo de café mais caro que um saco de cimento. A gente tem que dar risada para não chorar, na verdade, viu, Bruno? Para não chorar. Vamos tomar um chazinho de camomila para acalmar. Tem que tomar um chá de camomila. Ô Felipe Pereira, Timóteo, né, o nosso querido ouvinte. Abraço, Timóteo, para você, obrigado aí embora um assunto extremamente sério de bom humor, mas, ô Felipe, tem um problema, né? Até emendando a frase do Timóteo, o cimento já aumentou também, né? Então. Que é o problema, né? Além disso, o cimento já aumentou também, mas vamos lá, né? Ô Sandra, eu acho que tem muita coisa interessante, o Lula acabou, com todo respeito, né? Ele falou muita abobrinha quando ele disse a questão ali de, é só não consumir que as coisas vão automaticamente se equilibrando. Existe, obviamente, uma sabedoria, né? Se você, em tese, diminuir o consumo daquilo, quer dizer que tá sobrando mais, mas não é tão simples assim, ainda mais pensando hoje em dia como a gente tem essas cadeias globais, né, de produção. Hoje a gente fala em produção, mas fala numa perspectiva planetária. Obviamente, aqueles que produzem, se acharem que a demanda está começando a diminuir, começam também a abrir negócio e possibilidades para exportar, um exemplo, né? Então, ou seja, para enviar ainda mais para fora. No caso do café especificamente, a gente sabe que tem ocorrido algumas mudanças no mercado internacional, tem a ver com questões internas, produção, clima, aquela coisa toda, mas tem também a ver com demandas cada vez maiores. Você sabe que eu vou contar rapidamente uma história que compartilhar com o nosso querido ouvinte? Mais ou menos em setembro do ano passado, eu fiz uma viagem para Rondônia, né? Fui ali no estado, eu ia fazer uma palestra, você lembra, Felipe? Você lembra dessa? Lembro. Então, eu fui fazer uma palestra lá, conversando com pessoas ligadas a algumas cooperativas, né? E aí me chamou muita atenção que, além da já tradicional produção de soja e outros grãos, né, que fazem parte ali da cultura local, enfim, né, do agronegócio, da produção, me chamou muita atenção a quantidade de produção de café. E o quanto você tinha, inclusive, chineses fazendo essa compra de cafés, alguns deles cafés especiais, com preço de saca muito elevado. Então, o que acontece? Muitos dos produtores acabaram verificando nessa possibilidade de exportação uma perspectiva muito positiva para poder oferecer o produto. E isso vem gerando uma pressão, porque de alguma forma diminui, né, justamente a produção, a procura continua sendo grande, aí você tem um efeito inverso, né? O preço vai aumentando, né? Então o preço vai se tornando cada vez mais intenso em relação ao produto como um todo. É sazonal, nós sabemos, né? Não é uma perspectiva que vai se manter ad eterno, né? Ou seja, para sempre, mas é preciso politicamente conseguir equilibrar e calibrar as coisas para que elas possam funcionar, né, Sandra? Não digo necessariamente fazer uma intervenção ou algo nesse sentido, que não caberia sob hipótese alguma, mas aí é observar o universo das taxações, observar, por exemplo, o universo de como o governo tem lidado com o próprio controle das contas públicas. Tem uma série de itens aí que precisam ser articulados para a gente poder pensar numa solução que seja minimamente mais razoável, né? A inflação, ela tem caminhado, né? Ela se torna um pouco mais
forte e persistente, sobretudo no que diz respeito ao setor aí, varejista, né? Então você vai no mercado, por exemplo, você vai sentir muito mais a inflação se você faz parte de uma classe socioeconômica um pouco mais baixa do que quem é uma classe socioeconômica um pouco mais alta, né? Porque aí isso pesa muito mais na sua cesta de consumo. É aquilo que a gente sempre fala, quando os economistas vêm falar, a inflação fechou com uma média de 7%, 7 e poucos por cento, no setor de alimentos, X%, só que isso pesa de maneira diferente para cada uma das famílias, porque nem todos têm o mesmo hábito de consumo, né? Então, a depender dos hábitos de consumo, a depender de onde vai sendo canalizada maior a sua renda, isso vai prejudicando mais. E não é novidade para ninguém que o Lula tem se incomodado muito com isso, porque a gente sabe que justamente tem uma dificuldade ali muito grande nessa questão do preço dos alimentos, que vem inclusive contribuindo para que a sua popularidade se desgaste ainda mais, viu, Sandra? Então tem que começar a correr atrás do prejuízo, sim, tem que ver o que é possível ser feito aí do ponto de vista, seja de estímulo de taxa, enfim, de desconto ali nos impostos, alguma coisa vai ter que ser desenhada para começar a arrefecer essa situação. E também não gerar um clima de especulação, né, Bruno? E trazer as consequências aí para o consumidor mesmo. E tem leituras políticas, de política macroeconômica mesmo diferentes, né, Sandra? A gente sabe que o governo tem uma perspectiva que é uma perspectiva um pouco mais de investir, de fazer com que o Estado cumpra um papel também de indutor do desenvolvimento econômico. É uma perspectiva, de alguma forma, keynesiana, né? Então, você vai lá, você pega em momentos de maior crise e o Estado tenta fazer alguma coisa. Então, o que o governo tem feito, né? Por exemplo, tem dado estímulo ao crédito, vem falando aí, negociando com os bancos agora, que foi uma das novidades que veio da última semana, para poder melhorar a perspectiva de empréstimos, né? Então, fazer mais empréstimo consignado, inclusive para trabalhadores que são da iniciativa privada. Os do setor público, a gente já sabe que tem uma série de linhas de crédito diferenciada, mas estender isso para a iniciativa privada. A Febraban ficou muito entusiasmada com essa notícia como um todo. O Haddad vem vendendo isso aos quatro cantos como uma perspectiva de botar crédito na mão das pessoas, fazer a economia girar. Enfim, não é algo que se resolve no curto prazo, mas é algo que você tenta dar respostas agora, porque você sabe que pesa e pesa demais na avaliação governamental como um todo. Tem muitas repercussões em relação a isso. Os nossos ouvintes ainda também analisando com a gente, viu? Interessante é que na hora do socorro para os agricultores, eles não recorrem ao mercado. Exato. Aí fica aquele comportamento oscilante, né? É o debate, gente, só para poder contextualizar isso com vocês, queridos ouvintes, é o debate hoje do Trump, né? A coisa aí que a gente amanheceu hoje, tá estourando aos quatro cantos, né? A própria CBN na rede já vem trazendo isso. O Trump ameaçou mais uma vez ontem, quando foi pegar o voo lá, de taxar mais uma vez em 25% o aço. E a gente sabe que o Brasil vende muito aço, né? Para os Estados Unidos como um todo. Pra você ter uma ideia, só o setor siderúrgico no Brasil, para os Estados Unidos, representa quase 60%, né, daquilo que a gente manda para lá, para os Estados Unidos, é do Brasil. Então, quer dizer, isso obviamente vai trazer um impacto, traz uma preocupação do setor. E no limite, o que o Trump está tentando fazer? Olha como isso é complexo, né? Por um lado, ele fala que quer reforçar os mecanismos do mercado, ou seja, da competição. Só que isso aí é adoção de política protecionista, que cá entre nós remonta ao século XVIII, né? É política mercantilista, proteger mercado, proteger os meus e vocês que se virem, né? Basicamente isso. Por quê? Porque ele quer manter uma política daquilo que sobra da hegemonia norte-americana hoje no mundo global, que vem sendo ameaçada frontalmente contra a China. E o que sobra dessa hegemonia global dos Estados Unidos? São dois pilares. Um dos pilares é as Forças Armadas dos Estados Unidos, que está ao redor do globo e onde se faz presente pela força e intimida. Veja, por exemplo, o que ele falou na última semana envolvendo Gaza, né, e toda a repercussão que gerou. E o segundo ponto, que é a política do dólar forte. Ocorre que o dólar vinha muito fraco nos últimos tempos. E o que o Trump está tentando fazer a todo custo? Manter uma política de dólar forte, que como a boa parte das transações econômicas ainda são feitas em dólar, embora elas diminuíram significativamente na última década, nos últimos anos, né? Então o que ele está tentando fazer? Fazer de tudo para ver se valoriza a moeda. Por quê? Porque valorizando a moeda de alguma forma, ele mantém novamente a hegemonia política dos Estados Unidos. Mas é uma leitura complexa, porque a economia hoje é muito diferenciada, né? Você tem mercados concorrendo a nível global, você tem os países achando alternativas, a coisa toda lá do Lula, sentando com o Xi Jinping, falando com os demais chefes de estados no âmbito do BRICS, inclusive debatendo a possibilidade de uma criação de moeda para negociação. Tudo isso, né, Sandra, Felipe, queridos ouvintes, faz parte desse pacote complicado que no final das contas afeta a gente aonde?
lá na ponta quando a gente vai no supermercado e vê que o preço de algumas coisas não está a contento. E só uma curiosidade, um parênteses. Vocês já começaram a se questionar, por exemplo, estava até lendo uma reportagem sobre isso, por que aumentou tanto a oferta de produtos de pistache nos últimos tempos? Né? Pode observar, tem tudo, creme de pistache, sei lá, pistache a granel, bolo de pistache. Isso tem a ver com uma hiperprodução nos últimos anos nos Estados Unidos, sobretudo desse grão, e uma estratégia deles de internacionalizar para poder escoar mais a produção. Então isso foi sendo embutido ali de maneira indireta e veio aumentando na proporção em que aumentou nos últimos tempos. Né? Não é à toa que tem tanta coisa de pistache por aí. Observem e comprovarão o que eu estou falando. E é bom, né? Agora, se ajudar aí a produtividade com a redução de preços, melhor ainda, viu? Aí atende aos nossos anseios como consumidor, né, gente? Passamos aí da economia doméstica, economia nacional e internacional, e temos visita também aqui na nossa região do vice-presidente, ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Hoje ele vai participar da inauguração de uma planta de uma empresa em Valinhos, uma empresa do ramo farmacêutico. Então, dentro ainda daquela proposta do governo, né, de iniciativas de apoio dentro da missão da Nova Indústria Brasil, temos esse detalhe aí para compartilhar também, Bruno. É importante, né? Sempre que vem indústria, a gente sabe que vem perspectiva de geração de emprego, por mais que a gente sabe que as indústrias hoje, elas têm um nível de tecnologia, né, que vai também limando alguns tipos de emprego, né, mas também cria outras demandas. E ainda mais em Campinas, que é uma cidade que tem tanta qualificação, tantas possibilidades de qualificação técnica, científica. Então isso, obviamente, soa como uma excelente notícia, porque pode ser novos postos de trabalho chegando aí para a população, né? E dentro do contexto do Brasil, que infelizmente tem passado por um processo de desindustrialização nos últimos anos, todo anúncio de chegada de indústria é sempre muito bem visto, porque ativa a economia, aquece o mercado e pode trazer aí novas possibilidades de geração de renda, né? Que é o grande desafio de todo e qualquer prefeito, né? É que os prefeitos das regiões mais centrais, né? Então Campinas, São Paulo, né? Sorocaba, cidades que estão ali mais próximas do eixo, conseguem ter esse atrativo cada vez mais, né? Agora, já tem outros prefeitos que têm sofrido muito com essa pressão e já mal começaram o mandato, estão com essa dor de cabeça do ponto de vista de geração de empregos e empregos que possam se reverter numa renda significativa, aí, vamos dizer assim, né? Que gere um incremento, né? Nos valores aí a circularem na cidade como um todo. Essa vinda do Geraldo Alckmin aqui para Valinhos é porque a empresa conseguiu, junto à Anvisa, a aprovação para produzir aqui no Brasil o insumo farmacêutico ativo do Infliximab, usado no tratamento da doença de Crohn e outras doenças autoimunes. Bruno, para a gente fechar aqui, hoje tem sessão na Câmara de Campinas, mas temas leves até em discussão depois da hiperprodutividade da primeira semana, né, de projetos e apresentações. Volta, inclusive, a discussão da questão de liberação do uso do celular nas agências bancárias. Pois é, né? O pessoal está questionando aquela legislação 2010, né? Que lá atrás, 2010, tinha proibição e agora eles estão fazendo uma atualização, né? Seria uma atualização que na prática vai soar como uma revogação da lei, caso aprovada mesmo, né? Porque aí você volta a permitir o uso do celular. Isso tem a ver também com a mudança dos tempos, né, gente? Hoje em dia a gente usa o celular para tudo, né? Aplicativo financeiro, aplicativo de banco, enfim, N tipo de aplicativos de transporte, comida e por aí vai, né? Então acho que essa lei também passa com muita tranquilidade, sem muitos perrengues a respeito disso, que é justamente liberando novamente o uso nos espaços bancários que até então estava proibido, né? Sandra, aquele tipo de lei que na prática já não funciona muito, então agora você só decreta ela nula, aprovando uma nova medida que eu acho que vai passar com super tranquilidade aí no Legislativo de Campinas. Fora isso, sem muitos projetos, assim, que são projetos que vão gerar aí dissenso, muito pelo contrário, são projetos tranquilos, passíveis de aprovação, algumas homenagens também, como um todo, né? É isso. Bruno, amanhã a gente traz o resultado, se algo de mais interessante também acontecer nessa reunião e outros destaques da política e da economia que seja. Ouvinte aqui falando que ainda bem que ele não toma café. Olha lá, olha aí, olha aí. Olha, eu ia brincar disso. Gente, tem problema, chamar café com política, mas pode ser café assim, café com leite, chá, suco, o que você quiser aí, coloca aí, toma com a gente e vem, que é só alegria, né? Nem sempre tão alegria assim,